Bom dia, a paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que fica aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho eu experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita provavelmente durante sua prisão em Roma. Nesta carta, Paulo, ele além de agradecer aos filipenses ali pelo cuidado que sempre tiveram para com o apóstolo, ele também, meus irmãos, apresenta para o povo ali, eu consigo perceber isso, eu entendo assim, que ele apresenta o tema central aqui do livro, nos versículos ali do número 2, do capítulo, do versículo 6 ao versículo 11. Por que eu chamo esse texto, esses versículos, do tema central aqui da carta de Paulo aos Filipenses? Porque a carta de Paulo aos Filipenses, ele narra nos 4 capítulos, a necessidade de nós sermos iguais a Cristo. A necessidade de mortificarmos o velho homem e nos revestir de um novo homem, porque só assim conseguiremos suprir, e combater as nossas adversidades, os nossos confrontos, entre nós mesmos, entre nossas vontades, nosso querer, como também os ataques que vêm de fora, dos falsos mestres, dos falsos irmãos, daquelas pessoas que venham trazer palavras para nos desanimar, para que venhamos a negar aquilo que a proposta de Cristo para as nossas vidas. Por isso que eu chamo o texto de Filipenses 2, do versículo 6 ao 11, do tema central desta carta, que vai dizer assim: Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, Paulo, meus irmãos, ele chama a atenção da igreja quanto à necessidade de sermos imitadores de Cristo, que, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Paulo, meus irmãos, ele nos chama a atenção para não fazermos a obra por inveja ou simplesmente para gerar discussões que não edificam em nada e só servem para alimentar os egos dos seus autores. Por isso que quando Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, meus irmãos. Por que será que Paulo, diante de uma prisão, diante da iminência de ser morto, da perseguição, das dificuldades que ele passou, como é que Paulo vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor? Glorificado seja o nome do Senhor. Nós começamos a entender, quando nós voltamos no primeiro capítulo de Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, onde Paulo diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra o aperfeiçoará
até o dia do Senhor. É isso que nós precisamos ter essa convicção, meus irmãos. Muitas das vezes nós estamos passando por lutas, estamos passando por dificuldades, estamos diante aí de uma pandemia terrível, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão nos hospitais sem respirador, sem oxigênio, outras pessoas estão tendo doenças psicossomáticas, né? Pessoas estão morrendo de fome, pais de famílias, mães de famílias estão chorando porque não tem o pão, né, para dar para o seu filho. Diante de tudo isso, diante dessa realidade, dessa adversidade, dessas dificuldades que nós estamos passando, como reforçar, como estabelecer, como nos fortalecer diante desta luta, diante dessas privações que nós estamos passando. Paulo nos dá a resposta. Ele diz que nós precisamos ter a convicção de que o Senhor está no controle e tendo certo de que aquele que começou a boa obra, ele há de cumprir. Porque o próprio Jesus, ele veio nos alertar, ele nos alertou que nós teríamos aflições, passaríamos por dificuldade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui nos versículos que nós lemos, que ele foi humilhado, versículo 12, ele passou por humilhações, ele passou fome, ele passou nudez, ele passou por várias dificuldades, mas ele sabia viver tanto na escassez como na abundância. Ele sabia viver em qualquer situação. Por quê? Versículo 13, porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo tinha essa convicção. Aqui em Filipenses, ainda no capítulo 1, no versículo de número 21, ele vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mas Paulo, ele mesmo diante das adversidades, diante das dificuldades, o que mais me chama a atenção é que Paulo, o tempo todo, está chamando a atenção da igreja de olhar para a cruz, olhar para Jesus. É por isso que eu digo para os irmãos que o tema central, aqui na minha opinião, do texto de Filipenses, é Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 do versículo 6 ao versículo de número 11, onde a gente vê ali Jesus, ele vindo em forma de Deus, sendo reconhecido na figura humana e se humilhando até a morte de cruz. É por isso que Paulo vai dizer, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe por que Paulo fala isso? Porque nós precisamos imitar a Cristo, meus irmãos. Nós sabemos das dificuldades, nós já sabíamos das dificuldades. Jesus alertou ao seu povo das dificuldades. É por isso que lá em Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer que aquele que ouve a minha palavra e não obedece é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia, onde vai vir a tempestade, as dificuldades, as lutas e vai levar a casa abaixo. Mas aquele que ouve a minha palavra e obedece é semelhante ao homem que constrói a sua casa na rocha. Na rocha ele constrói a sua casa. Vai vir a fome, como diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 11. Ele diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas qual era o segredo de Paulo, meus irmãos? É isso que eu quero chamar a atenção. É isso que eu quero refletir com os irmãos, que nós possamos refletir nesta manhã, nesse texto, que onde Paulo nos orienta, onde buscar combustível para a nossa fé, para permanecermos fiéis, mesmo diante das adversidades. Ele responde aqui no capítulo 4. Diz assim, capítulo 4, versículo de número 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Por quê?
tudo posso naquele que me fortalece, porque eu entrego as minhas aflições, as minhas dificuldades, as minhas orações, as minhas súplicas nas mãos do Senhor, porque eu creio que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Glorificado seja o nome do Senhor. O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. A nossa casa, meus irmãos, tem um autor, um teólogo que diz que nós somos peregrinos, né, aqui na terra. Este não é o nosso lar. O nosso lar Jesus tem preparado para nós. Né? Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, está passando por lutas, está passando por dificuldades, ore ao Senhor, busque ao Senhor, não andeis ansiosos, fale com Deus, conte as suas dificuldades para o Senhor. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Toma posse dessa palavra e que Deus, na sua graça, na sua infinita graça e misericórdia, possa nos fortalecer todos os dias para continuarmos firmes na sua presença. Tenham um bom dia e fiquem na paz.